Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler com atenção, versículo por versículo, meditando e pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos dê a perfeita compreensão da palavra de Deus e assim sejamos edificados. Conhecer a verdade é muito importante, né? Uma vez que você conhece a verdade, você já não será enganado pelos mentirosos. Não é verdade? Então vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine através da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos revela a verdade, que nos guia, que nos orienta e que nos fortalece, meu Senhor. Que através dessa meditação na tua palavra, sejamos renovados, fortalecidos e cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E aonde chegar essa mensagem, chegue vida, chegue salvação. Amém. Graças a Deus. João capítulo 15, né? Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. A videira é aquela árvore que produz as uvas, né? Alguns lugares chamam de parreira, mais conhecida como videira, né? Cada lugar muda o nome, mas é a árvore, a planta que produz as uvas. E Jesus, ele usou essa árvore frutífera como um exemplo da sua pessoa, porque ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Por que ele disse a palavra verdadeira? Porque existe a falsa. Jesus estava dizendo que ele é a verdade. E todos os demais são pura fantasia, ilusões, mentiras. Todas as religiões são falsas, são mentirosas, criadas pela imaginação de homens, inspirados por Satanás. Porque o ser humano tem essa necessidade dentro dele de adorar a Deus. Só que ele não conhece a Deus, não conhece o Deus verdadeiro, não conhece o Senhor Jesus, então ele vai adorar a primeira coisa que aparecer. Se alguém pegar um pedaço de pau e fazer uma imagem com esse pedaço de pau e dizer isso aqui é um Deus, adore, muitas pessoas vão adorar aquele pedaço de pau. Não é o que acontece? Muitas pessoas adoram imagens, muitas pessoas adoram homens, adoram, né, a criação. Tem pessoas que adoram o sol, tem pessoas que adoram o mar, tem pessoas que adoram a árvore, os animais. Então isso é uma estupidez. Isso é uma ignorância grande espiritual, porque tudo foi criado por Deus para sua honra e para sua glória. Todo o universo, as estrelas, o mar, o sol, a lua, os animais, tudo é para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Então, quando você olha para a natureza, por exemplo, não é para você adorar a natureza, é para você dizer, poxa, Deus é grande, olha o que ele criou. Mas quando a pessoa é ignorante, ela vai adorar a natureza, ela vai adorar o homem, ela vai adorar uma imagem, enfim. Vai viver uma religiosidade falsa, né? E, consequentemente, não vai conhecer a Deus e não vai ter a salvação. Porque o único que traz salvação é Jesus Cristo. Por isso ele afirmou aqui, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, se você quer a verdade é Jesus Cristo. E ele diz assim: e o meu Pai é
o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, Jesus ele faz aqui uma comparação muito simples, muito fácil de entender, né? Porque ele diz que ele é a videira, o pai é o agricultor, o lavrador que planta a videira, que cuida da videira, e nós, né, seres humanos, somos os ramos. Nós que cremos em Deus somos os ramos. Nós que cremos em Jesus somos os ramos, porque o ramo está pegado, né? Está pegado, está grudado na videira. Então, não sei se você sabe, mas é assim, o agricultor, ele sai, uma vez que já plantou, quando chega perto da colheita, o agricultor, ele chega perto dos ramos, e aquele ramo que não dá fruto, aquele ramo que não dá uvas, o que o agricultor ele vai fazer? Ele vai cortar aquele ramo, porque aquele ramo está sugando a seiva da planta, mas não está produzindo nenhum fruto. Isso aí o que significa? É aquela pessoa que conheceu a palavra de Deus, mas não creu, não se converteu, não nasceu de novo, não se entregou. Essa pessoa nunca foi salva. Então essa pessoa que é religiosa, né, e não dá frutos, quais são os frutos? Os frutos do Espírito, frutos espirituais, ou seja, é aquela pessoa que diz crer em Deus, mas não há, você olha para a vida dela e não vê nenhum fruto. Então você vai ver que essa pessoa ela é um ramo que não dá fruto. Então o próprio Pai, o próprio Deus vai chegar um momento que vai cortar esse ramo e vai jogar fora para ser queimado, para ser destruído, né? Que simboliza o inferno, né? O inferno, lugar de fogo e enxofre eterno. Mas o ramo que dá fruto, o agricultor, o que ele faz com aquele ramo que dá frutos, que dá uvas? Ele vai cuidar, ele vai limpar, ele vai, né? Para que na próxima dê mais fruto ainda. Então, isso é um alerta para todos nós. Não basta dizer eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou religioso, eu sou isso ou aquilo. O título, a placa de igreja, não quer dizer nada. O que Deus busca nas pessoas não é um nome, uma religiosidade, mas frutos, caráter, conversão, transformação, novo nascimento. É isso que Deus busca em nós. E se ele não encontra, significa que a pessoa não creu, nunca se entregou. Porque aquele que crê de fato de verdade, esse vai dar fruto. A sua vida será um exemplo para os demais. Então, é muito importante compreender essa comparação que Jesus ele fala aqui. E no versículo 3 ele diz, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, o que limpa o cristão? O que nos limpa? Porque é um processo, não somos perfeitos. Né? Mas cada vez que nós vamos à Bíblia, às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus, cada vez que lemos a Bíblia, essa palavra é como Deus nos purificando, nos podando, nos ensinando, nos corrigindo, né? Deus fazendo, porque Ele vê esse fruto em nós, já produzimos esse fruto, então Ele nos cuida para que futuramente venhamos a produzir mais frutos ainda. Então, se você é uma pessoa que diz assim, eu quero produzir frutos, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o melhor para Deus, então uma das coisas que você deve fazer é meditar na palavra de Deus.
porque ela vai te purificar, ela vai te corrigir. Porque muitas vezes aprendemos nas religiões humanas buscar Deus de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre pelo próprio Deus a maneira correta de segui-lo, de servi-lo, de adorá-lo, de buscá-lo. É muito importante que você estude e compreenda a palavra de Deus. Desgraçadamente, muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia e querem tudo fácil, querem ir a uma religião, a uma igreja, que alguém os diga o que ela tem que fazer, e muitas vezes nem essa própria pessoa que está lá não sabe nada e está ensinando tudo errado. Então pior vai ser a pessoa que vai escutá-lo, né? Então, se aquele que está falando não sabe nada, então imagina aquele que vai escutar. Se aquele que está falando está ensinando uma doutrina errada, então imagina aquele que vai escutar, que sabe menos ainda, né? Certo? E o pior, vai aprender errado e vai passar toda a sua vida praticando errado e vai sofrer. Por isso é importante meditar na palavra, conhecer a palavra. Ele diz aqui no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. É verdade. Então quem é de Deus vai dar fruto. Quem não dá fruto é porque não é de Deus. Os frutos comprovam quem é e quem não é. Quem está pegado à videira e quem não está pegado à videira. Não é verdade? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, as pessoas religiosas, elas pensam que praticando seus atos religiosos, ela pensa que vai receber alguma coisa de Deus ou que vai receber a salvação. Puro engano. Porque sem Jesus Cristo, nós não podemos receber nada de Deus, muito menos a salvação. Por exemplo, tem pessoas que pensam que fazer uma procissão para receber uma bênção de Deus. Pensam que tem que fazer um voto, um sacrifício. Pensam que tem que fazer alguma coisa para receber uma bênção de Deus ou a salvação. Uma procissão, uma peregrinação, um ritual, né? Os religiosos gostam muito de fazer rituais, de diversos tipos de rituais, com incenso, com banhos, com animais, com plantas, não é verdade? E é uma infinidade de rituais. E as pessoas pensam que fazendo esses rituais, elas vão ser purificadas, vão receber, vão ser uma melhor pessoa, vão receber alguma bênção, a salvação. Puro engano. Nada, essas coisas, na verdade, são uma porcaria. Não serve de nada. Não presta. Obras vazias, tolices, perda de tempo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Você não precisa fazer uma reza, você não precisa prender uma vela, você não precisa tomar um banho, nem fazer um ritual, você não precisa de nada disso, nem tocar um sino, nem prender o incenso, nem acender o incenso. Você não precisa arriar um despacho na Mata Virgem, você não precisa ser um religioso para dizer que está fazendo alguma coisa. Não, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quer dizer, tudo que você faz não vai servir de nada se Jesus não está.
Já quando a pessoa crê no Senhor Jesus e obedece a sua palavra, não precisa fazer outra coisa. Isso já vai trazer os frutos, as bênçãos, a vida eterna para a nossa vida. Então tome cuidado quando chega algum religioso perto de você e diz que você tem que fazer A, B ou C, que você tem que ir a algum lugar, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Fuja disso, porque isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, tá? Então, vamos continuar aqui. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, a pessoa sem Jesus, ela vai ser aquele ramo seco, sem vida. Sabe aquelas pessoas que não têm vida, não têm paz, não têm alegria, tem dinheiro, tem muito dinheiro, tem fama, tem glória humana, mas não tem vida. Né? Porque se você pegar um ramo cortado de uma árvore, esse ramo está morto. Né? Ele está morto, ele está condenado. Se você pegar um ramo de uma árvore e cortar, por mais que você ainda o veja verde, as folhas, mas você sabe que aquilo ali está condenado, vai secar, já não tem mais jeito, está cortado. Assim é a pessoa sem Jesus. Ela está cortada, ela pode ter uma maquiagem, uma aparência, mas no fundo está seca, está podre e não tem vida em si mesmo, porque está longe de Jesus. Somente quando somos enxertados, não sei se você sabe, mas se você pegar um ramo cortado, mesmo que esteja cortado, e você enxertar ele em uma árvore, esse ramo vai receber vida daquela árvore. É um enxerto, né? Vai receber vida e vai viver. Então, nós precisamos ser enxertados em Jesus. Quando você escuta a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, então você está sendo enxertado, então você vai produzir fruto, vai ter vida. Então, se você está longe de Deus, longe de Jesus, você é um ramo seco, um ramo morto, então se apegue a Jesus, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele de todo o coração e você vai ser enxertado e você vai receber vida, salvação, vai receber tudo que Deus tem. Mas é necessário estar na videira, é necessário estar em Jesus, porque senão será jogado no fogo, como diz aqui. Né? Será lançado fora, semelhante do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que significa isso? O apanho. Isso vai ser os anjos, né? Que no final, no dia do juízo final, quando Deus julgue o ser humano, um por um será julgado, aqueles que são condenados, os anjos, então, vão jogar eles no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde vai haver o sofrimento eterno. É isso que simboliza tudo isso aqui. No versículo 7 diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Né? Mais uma vez, ressaltando aqui a importância de obedecer a palavra de Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, nossos frutos não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, mais uma vez aqui, Jesus ressaltando a obediência nos mandamentos dele. Tenho-lhes dito estas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Né? Então, a alegria está em ter Jesus.
O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus ressalta aqui de amar uns aos outros, como ele nos amou, dando a sua vida, né? Dando a sua vida na cruz por nós. E nos chama de amigos, né? Que privilégio. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Então, quando é que somos amigos de Deus, que estamos próximos? Essa palavra amigo, podemos traduzir por próximo. Quem é que está próximo de Deus é aquele que faz o que ele ordena. Já não chamo vocês de servos ou de escravos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Olha só. Vamos ler novamente, isso aqui é muito forte. Versículo 15. Já não chamo vocês de servo, mas porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, ele lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Aqueles que são salvos porque Deus os escolheu. Deus se revelou para eles, né? E aqueles que não são salvos é porque não foram escolhidos por Deus. Versículo 18 diz, versículo 18, se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar, vocês odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Assim como odiaram a Jesus, odiaram os discípulos de Jesus e odeiam os cristãos. Você pode ser religioso, falar qualquer coisa, ninguém vai te odiar. Mas se você falar que é cristão e realmente você praticar a palavra de Deus, pode ser seguro que você vai ser odiado, discriminado, deixado a um lado, prejudicado e até mesmo em alguns lugares, até morto por causa da fé no Senhor Jesus. Mas esse é o preço que nós pagamos. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz é o símbolo de quê? Da morte, né? Morrer para esse mundo. Morrer para esse mundo. Para viver eternamente. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, vai ser assim. Vai ter gente que vai nos odiar e vai ter gente que vai nos amar. Vai ter gente que vai recusar as nossas palavras, o evangelho, a evangelização, né? E vai ter gente que vai buscar ainda mais, vai querer ainda mais escutar a palavra de Deus através de nós, né? Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quer dizer, pessoa que escutou a palavra de Deus e recusou, depois ela não vai ter desculpa. No dia do juízo, ela fala, mas salva-me, tem misericórdia de mim, já não vai ter misericórdia, porque ela recusou a palavra de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, não recuse a palavra de Deus. Não recuse o evangelho, porque um dia, você vai estar diante de Deus. E se você o negou,
então você também será negado. Então, tome muito cuidado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. É verdade, Jesus não cometeu nenhum mal, só fez o correto, falou o que nunca ninguém falou. Fez o milagre que nunca ninguém fez. E ainda assim o mataram, né? Então esses aí não vão ter desculpa. Como hoje as pessoas têm acesso à palavra de Deus, têm acesso à Bíblia, escutam o Evangelho e recusam. Não, não quero saber, não aceito, não acredito. Fala mal, brinca, faz piada, né? Mas um dia isso vai ser cobrado. Quando, porém, vier o Consolador, né, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês de parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Quer dizer, tanto o Espírito Santo como os cristãos temos a obrigação de dar testemunho de Jesus, de falar de Jesus, de transparecer de Jesus, de levar as pessoas a Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, levar as pessoas a Jesus. Um dos trabalhos do Espírito Santo. Muito bem, amigos, vamos parar por aqui com a nossa leitura bíblica e em um próximo vídeo vamos dar então continuidade a esse estudo bíblico, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos seguir aprendendo com o Espírito Santo a palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.